Bom dia a todos. A gente vai estar falando aqui sobre o papel das agências reguladoras do transporte no Brasil. Nosso grupo tem eu, Wellington, Vinícius, Janaína e Débora. Regulamentação e por que necessário. A regulamentação, ela é, em termos simples, a regulamentação do mercado. É a intervenção do Estado na economia, que estabelece regras, padrões de limites e atuações, empresas privadas, especialmente aquelas que operam em serviços públicos essenciais. Para começar assim, a gente pensou, mas por que o Estado precisa intervir? A resposta está nas falhas do mercado. O setor de transporte, em particular, atualmente é suscetível a 3 tipos de falhas, que é o monopólio, a externalidades e a assimetria de informação. O setor de transporte e regulamentação. Nesse setor de transporte, a regulamentação é crucial, porque a infraestrutura é bem essencial e muitas vezes o monopólio, a regulamentação busca, portanto, garantir o equilíbrio entre os objetivos, a viabilidade econômica e o interesse público. Esse equilíbrio é formado principalmente por contratos de concessão, onde o Estado transfere a operação ao serviço público para iniciativas privadas, mas também o poder de regulamentação e fiscalização. A estrutura regulatória no Brasil é baseada em agências reguladoras, criadas por leis específicas para atuar com autonomia técnica e decisória. O papel delas é aplicar política pública definidas em governos e fiscalizar cumprimentos de contratos. As 3 principais agências reguladoras no transporte federal são a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, responsável por rodovias, ferrovias, transporte de cargas e passageiros interestaduais. A ANAC, a ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Rodoviário, responsável por portos e navegação marítima, fluviais e lacustre. A ANAC, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, responsável pela aviação civil e aeroportos e segurança aérea. A criação dessas agências, a ANAC, a ANTT, a ANTAQ, marca a transição de uma gestão de modelo estadual direta para um modelo de Estado regulador, onde a gestão é privada, mas a fiscalização é pública e técnica. Bom, nós vamos focar agora em 2 das agências mais importantes para a infraestrutura brasileira, que é a ANTT e a ANTAQ. A ANTT é uma agência de transportes terrestres e a ANTAQ é uma agência de transportes aquaviários. Bom, vamos começar falando sobre a ANTT. A ANTT, como eu falei, é uma agência nacional de transportes terrestres. Ela é uma agência que fiscaliza e regula o modal terrestre, que é o principal modal de transportes de cargas e passageiros no Brasil. As suas responsabilidades abrangem desde rodovias concedidas a ferrovias e a transporte de passageiros. Um exemplo prático da atuação da ANTT é a revisão tarifária periódica das concessões rodoviárias. Por exemplo, a cada 5 anos, a agência reavalia os custos e a eficiência da concessionária para recalcular a tarifa de pedágio. Então, ela garante que o valor cobrado seja justo e que a empresa continue investindo na rodovia. E graças a essa regulação PTT, hoje nós temos rodovias concedidas com padrões de qualidade de segurança muito superiores à média nacional, com serviço de atendimento ao usuário 24 horas, como guincho e ambulância. Já a ANTAQ, que é a Agência de Transportes Aquaviários, é responsável por um modal estratégico para o comércio exterior brasileiro, que é o aquaviário, né? E a sua atuação, ela se concentra tanto em portos como na navegação, regulando, né, a navegação de apoio marítimo e aí a exploração da infraestrutura portuária. A ANTAQ atua para evitar abusos na cobrança de tarifas portuárias e garantir a eficiência na movimentação de cargas. Por exemplo,
A agência define regras para autorização de novos terminais portuários, assegurando que a expansão da capacidade portuária ocorra de forma planejada e competitiva. Um ponto importante é que a regulação dos preços de atracação e a armazenagem nos portos é totalmente monitorado pela agência. Então, ela monitora esses preços para garantir que o custo logístico do Brasil não seja excessivamente alto, que prejudicaria a competitividade e das exportações e importações aqui no país. Então, basicamente, a ANTAQ e a ANTT são pilares da regulação da infraestrutura aqui no Brasil e elas transformam a política pública em regras concretas, né? Elas garantem que o interesse privado de lucro se alinhe com o interesse público de serviços de qualidade. Continuando nossa análise, focaremos agora na ANAC e nos modelos teóricos de regulação que são aplicados no setor de transportes. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é a agência responsável por um setor onde a segurança é a prioridade máxima. Sua atuação é ampla e se divide em 4 eixos principais: serviços aéreos, regula o transporte de passageiros e cargas, como as companhias aéreas; infraestrutura aeroportuária, que fiscaliza a operação dos aeroportos, especialmente os concedidos à iniciativa privada; produtos aéreos, certificação de aeronaves, peças e componentes; e infraestrutura aeronáutica, que controla o tráfego aéreo e a comunicação. Um exemplo prático da ANAC é a regulação das tarifas aeroportuárias. A agência define o teto de preço que os aeroportos podem cobrar das companhias aéreas dos passageiros, como a taxa de embarque, garantindo que os investimentos feitos pelas concessionárias não resultem em preços abusivos para o usuário final. Além disso, a ANAC é responsável por certificar pilotos, aeronaves e empresas de manutenção, garantindo que os padrões internacionais de segurança sejam rigorosamente seguidos, o que é um exemplo claro de como a regulação corrige a falha de mercado da assimetria de informação. Tipos de regulação aplicados ao transporte. A regulação não é feita de uma única forma. Existem diferentes modelos que buscam incentivar a eficiência e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A atividade da Unicamp exige que detalhemos 4 tipos de regulação, que são a ROR, que é a regulação por taxa de retorno, que consiste em sua tarifa sendo calculada para cobrir os custos operacionais e garantir uma taxa de retorno justa sobre o capital investido. O Rate of Return. A sua vantagem é que atrai investimentos, pois garante o retorno. E a desvantagem é que não incentiva a eficiência, pois a empresa pode inflar os custos para aumentar a base de capital e, consequentemente, o lucro permitido, o chamado efeito de Average-Johnson. Temos também a ROO, que a ROC, que é a remuneração baseada nos custos incorridos. É similar ao ROR, mas o foco é na recuperação dos custos operacionais, mais uma margem de lucro pré-estabelecida. Aí agora sim temos a ROO, que é a regulação por retorno no produto, que foca no desempenho e na qualidade do serviço. A remuneração da empresa está ligada ao cumprimento de metas de qualidade e eficiência. Por exemplo, se a concessionária de rodovia atinge o alto índice de qualidade do pavimento e um tempo de resposta rápido a acidentes, ela pode ser recompensada. E temos também a ROS, que é a regulação por retorno de vendas, que limita o lucro da empresa em relação à sua receita. É menos comum em infraestrutura, mas busca evitar lucros excessivos em relação ao volume de vendas. Embora esses 4 exemplos de modelos anteriores sejam muito importantes, o modelo mais utilizado no Brasil para concessões de infraestrutura é o Price Cap, que significa o teto de preços, que é uma forma de regulação por incentivos. No Price Cap, a tarifa é ajustada anualmente pela inflação, mas com a aplicação de um fator X que representa o ganho de produtividade esperado. A fórmula consiste no reajuste
igual a inflação menos fator X. Isso incentiva a eficiência. Se a empresa conseguir reduzir seus custos mais do que o fator X, ela aumenta seu lucro. Se não conseguir, ela perde. É um mecanismo poderoso para transferir ganhos de produtividade para o consumidor. Com isso, encerramos a parte sobre os modelos e agora o Vinícius apresentará os desafios atuais da regulação e a Eu sou o Vinícius e eu vou apresentar alguns dos desafios que a regulação de transporte no Brasil enfrenta. Bom, um primeiro desafio que nós podemos citar é a tecnologia disruptiva. E o que seria isso? É quando uma inovação chega no mercado, aqui no caso, no mercado de transporte, e ele muda completamente a forma como as coisas funcionam. Isso exige uma mudança, né, uma adaptação rápida da regulação do transporte, visto que a regulação tradicional ela é focada em empresas que já estavam estabelecidas e em grandes infraestruturas. Uma outra questão importante seria que essa regulação ela fosse tecnologicamente neutra. E o que seria isso? É quando o foco principal é na qualidade e na segurança do serviço, e em vez de focar ou incentivar uma determinada tecnologia, né, em específico. De forma que o mercado ele vai fazer essa decisão final de qual vai se adaptar, qual que vai ficar, vai permanecer. Então, além disso, evidencia a questão de que a regulação ela tem que estar aberta a essas inovações e não limite-as. Então, como exemplo aqui de resposta a essas mudanças, nós temos a Lei 13.640 de 2018, que regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros via aplicativo, né, em relação ao Uber 99. Ela estabeleceu diretrizes para plataformas digitais e criou segurança jurídica para novos modelos de negócio, além de proteger consumidores sem bloquear as inovações. Para um próximo passo, nós podemos citar a preparação da regulação para veículos autônomos e drones de entrega. Um segundo desafio seria a sustentabilidade, visando balancear a questão ambiental com a questão econômica, né? Que esse é o grande desafio aqui, visto que na área de transporte existem externalidades com grande impacto e que são assuntos que são falados mundialmente. Entre eles está a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2 e outros poluentes. Então, a ideia aqui é impor limites mais rígidos para a emissão de CO2, né, que são formas de incorporar essas metas ambientais e sociais, também incentivando o uso de combustíveis limpos, reduzir a pegada de carbono ou aplicar infraestrutura verde, como a criação de corredores ecológicos em rodovias, o uso de energia solar em terminais e aeroportos, e exigir que as novas concessões, as novas empresas, incorporem soluções de baixo impacto, sustentáveis no mercado. Outra proposta muito interessante, que inclusive foi levada até a COP30, que ocorreu agora em 2025, é a mudança modal e a eficiência, né? Que seria a migração e a substituição do transporte rodoviário pelo ferroviário e aquaviário, visto que em um estudo feito pela Confederação Nacional de Transporte Terrestre, cerca de 64,7% da matriz energética, na matriz de transporte de carga é feito pelo modal rodoviário, que é muito menos eficiente e tem um maior número de emissões de gases do efeito estufa. Então, a ideia é criar incentivos regulatórios para transporte ferroviário e aquaviário e também estimular o uso excessivo do modal rodoviário. Claro que ele é importante, então a integração entre os modais vai otimizar a cadeia logística e é uma solução, né? E dessa forma a gente consegue reduzir custos ambientais e operacionais simultaneamente. Aqui eu trouxe alguns dados, né, feitos pela CNT e pela ANTT. Então, esse primeiro gráfico, ele apresenta a emissão de gases de efeito estufa expressos em CO2. E aqui nós podemos ver que cerca de 93%, quase 93% dos gases emitidos no ano de 2023 foi gerado pelo transporte rodoviário, né? E aí, nesse grupo, 34%
dessa emissão é representada pelos caminhões e 30% pelos automóveis leves. Só 10% é representado pelos transportes coletivos, né, ônibus e micro-ônibus. E aí aqui, como dito anteriormente, a questão de menor impacto, o ferroviário apresenta menos de 2% da emissão total e o aquaviário menos de 0,5%. Falando sobre essa mudança e que ela geraria a necessidade da criação e ampliação da malha ferroviária, por exemplo. E a partir dessa tabela, do nível de utilização da malha em 2022, a gente pode ver que cerca de 38% da malha que a gente tem disponível, que representa 11 mil quilômetros de extensão, ela está sem uso. Então, é uma infraestrutura em potencial que pode ser usada além da ampliação que precisa ser feita, né? Também temos desafios institucionais, né, que estão voltados para a captura regulatória, que é o risco da agência defender as empresas ao invés do interesse público, e também a interferência política, que seria essa, mais ou menos o que acontece com a captura regulatória, só que na parte política, né? Nós sabemos que ocorre. E uma forma de solucionar esse problema seria a transparência total a partir da inclusão do social, né? A participação social em audiências públicas, por exemplo. Outro fator importante aqui, que é um desafio, seria a capacidade técnica, onde a gente percebe uma falta de profissionais qualificados para lidar com esses problemas que muitas vezes são complexos. E uma solução para isso é o investimento em recursos humanos, claro, e a formação contínua. Em conclusão, a gente percebe que a regulação é uma ferramenta essencial que permite defender os interesses públicos, mas também levar em conta ganhos econômicos, né? E também é uma ferramenta poderosa em relação à sustentabilidade, pois ela é capaz de promover esse desenvolvimento do transporte de forma sustentável, né? Incluindo essas questões ambientais na regulação. Basicamente, é isso. Obrigado. Agradecemos pela atenção.